É esse. Olá, Tudo e você? tudo bem? Tudo bem. Muita Hoje chuva por até que aí. tá, né? Sim, Deu uma melhorada, né? Sua sim, filha graças a Deus viajou. chegou lá. Tá tudo certo. Ai, que bom. Ai, que bom. Que bom. Sim, Aproveitar foi muito bom bastante, os né? dias que ela esteve aqui. Ai, que bom. Vamos pedir o pessoal que está entrando aí para apertar o coraçãozinho, para mandar o convite aí para outras pessoas. O nosso endereço do YouTube está fixado aí para depois seguir a gente. As nossas lives vão ficar Sim, gravadas lá, né, pastora? Para quem não puder assistir, né? exatamente. Hoje nós vamos falar de uma chave muito importante, uma das mais importantes dela, né? Verdade. Que é o amor. Boa noite para você que está entrando. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar do amor. Vamos, Vamos bora. começar? Não importa aquilo que a pessoa faz ou aquilo que a pessoa fala, se ela não tiver amor. O amor ele tem que ser expressado em tudo que a pessoa faz, em tudo que a pessoa sente, né? O amor ele não é uma qualidade humana, ele é uma qualidade divina. Tem até uma parte da palavra que ele fala que Deus nos Sim, amou primeiro, né, pastora? E aí, assim, então a gente tem a obrigação de amar o próximo. E até uma das duas coisas mais importantes que eu aprendi na palavra de Deus são os dois mandamentos que eu acho assim, mais importantes que abrangem todos. Primeiro, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então ele já passou sim. isso pra gente, né, pastora? Que a gente tem que amar o próximo. A gente não é obrigado a gostar, mas a gente é obrigado a amar. É bem diferente o gostar do amar. O gostar tem a ver com a afinidade. O amar é a nossa obrigação porque é divino, que vem de Isso Deus. aí. O Né, versículo pastora? mais lido da Bíblia, assim, o mais conhecido da Bíblia é João 3,16. E que ele fala: Porque Deus amou o mundo de Hum. tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui ele já fala do amor de Deus por nós e já mostra o resumo do plano de Deus para a gente, que é a nossa salvação, né? Através do amor de Cristo, ele deu o seu único filho, que era Cristo, para nos salvar. E a gente pode Uhum. ver quão grande é este amor, né? E a Bíblia fala realmente que ele nos amou primeiro. Uhum. Hoje eu estava escutando Hebreus e ele estava falando assim que Deus, ele, não, Jesus, né? Ele teve que ser obediente para ele cumprir tudo aquilo que Deus pediu para ele cumprir, né? E aí é o que a gente tem que fazer. A gente tem que ser obediente mediante aquilo que ele pediu para a gente fazer. Ele pediu para a gente amar, então vamos amar o próximo. Porque à medida que a gente ama o próximo, a gente busca ajudar o próximo. E quanto mais a gente ajuda o próximo, mais a gente aumenta esse amor dentro Sim, da gente, né? E quando a gente fala de amor, qual o órgão do corpo que a gente, no que coração, a gente né? pensa? É o intestino? É o pulmão? É o fígado? É os rins? Não, é o coração, né? O coração é a nossa máquina. Por isso que a gente falou na quarta-feira, nessa semana, que foi a nona chave do perdão. A gente tem que preocupar em cuidar da nossa máquina, que é o nosso coração, né? É ali que guarda tudo que a gente põe ali de bom. O nosso amor, ele sai do coração, né, pastor? Então, se o coração estiver sujo, se o coração não estiver aberto para cumprir o propósito que a gente tem, que Deus colocou na vida da gente, a gente não cumpre. E a gente acaba distanciando das pessoas, que a gente acaba
esperando muito das pessoas, se decepcionando e não amando as pessoas como a Sim. gente tem que Por fazer, isso né? até que nós falamos de perdão antes do amor, né? Porque primeiro a gente tira tudo que está sujo, tudo que está inadequado do nosso coração para que ele possa se encher de amor, né? Do amor verdadeiro. Uhum. E tem uma parte também na palavra de Deus que ele fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo, Uhum. né? Que eu entendo que a partir do momento que a gente confia que Deus ama a gente, que Ele tem um amor incondicional pela gente, independente se a gente pecou ou não. Aí a gente sabe que Ele está lá, sabe que quando precisar Ele vai estar ajudando a gente se fortalece com o amor dele e a gente transborda esse amor na vida do Exatamente. outro, né, pastora? Porque se a pessoa não entender que não ter essa acreditar, porque o amor é uma decisão, né? Na Sim. verdade, tudo na vida da gente é uma decisão. Você decide ser feliz, você decide acordar, você decide fazer, você decide tudo. Então, se você decide amar, você decide limpar o seu coração, limpar toda a amargura, todo o rancor, todo o ódio, você decide amar, primeiro você tem que começar pela primícia que é Deus, né? Primeiro é o amor de Deus conosco, depois é o amor nosso e depois é o amor com o próximo para a gente poder transbordar. Então, assim, não adianta também eu entender que Deus é o nosso Pai. Deus nos ama, que Ele nos fez imagem e semelhança dEle. E se a gente não se amar, né? Muitas vezes as pessoas têm muitos problemas aí de autoimagem, de não conseguir encarar as dificuldades da vida por falta de amor próprio. Problema de depressão, muito problema de depressão. Muita gente chega a suicídio por falta de amor próprio, né, pastora? Isso acontece muito. Então, assim, a gente tem que nos fortalecer, ter a decisão de que acreditar que nós somos muito amados por Deus, nós somos amados por Ele primeiro, e a gente tem a obrigação de amar o próximo. Eu não tenho a obrigação de gostar. O gostar vem pela afinidade. Ah, eu gosto de você porque você tem o mesmo propósito que eu, você faz os exercícios junto comigo, você trabalha comigo, eu gosto de você porque eu tenho as afinidades, você tem os mesmos gostos que eu. Mas eu não sou obrigada a gostar, mas eu sou obrigada a amar porque você é meu irmão, você é filho de Deus e Deus nos Exatamente. amou primeiro. Não é Exatamente assim, isso. pastora? Eu vou ler o conceito de amor. Está em 1 Coríntios 13, 4, 7, que fala assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, é um conceito bem difícil, né? Falar que você tudo suporta. Só quem ama a Deus e conhece a Deus é capaz de um amor desse. E o iniciozinho do versículo 8, ele fala assim: o amor jamais acaba. Isso a gente tem que... Jesus, uma vez ele disse assim que quando chegasse os fins dos tempos, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então ele usou uma palavra que o amor se esfriaria, não se acaba, porque aqui em Paulo exatamente a gente vê essa definição e fala, o amor jamais acaba. Então o que a gente deve pedir para Deus sempre é para não deixar que o nosso amor se esfrie, né? Porque a gente tem essa certeza que ele não se acaba. Só que a gente tem que ter o cuidado para que ele não se esfrie, exatamente por a gente viver em um ambiente que o mundo jaz no maligno e a gente vê tanta maldade, tanta crueldade todos os dias. A gente tem que ter cuidado para não absorver isso na nossa mente e deixar com que nosso amor se esfrie. A gente tem que renovar ele diariamente, né? E Através como da é que a gente palavra de pode Deus, renovar isso? enchendo o coração de Deus. Porque às vezes a gente acorda tão apavorado por fazer as coisas, a gente deixa de fazer as prioridades, de nos fortalecer, porque a partir do momento que você se fortalece de dentro para fora, pode vir os obstáculos que você está preparado, você pode abalar, mas você não vai cair.
Aí você está preparado para você enfrentar. E aí, se você não se fortalece, o amor vai esfriando. E é nítido quando você vê uma pessoa que ela... Principalmente quando a pessoa está apaixonada, né? Você olha na cara da pessoa assim, nossa, a pessoa está feliz, está alegre. Parece que a pessoa até fica mais bonita, né? E aí, assim, a gente tem que ter essa paixão diariamente. A gente tem que buscar essa renovação para a gente não deixar isso esfriar e a gente ficar aquela pessoa amarga, ressentida, só pensa negativo, só puxa negativo. E aí, automaticamente, o negativo Sim, a acontece. Solange está Né, dizendo, a pastora? palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Exatamente, porque Jesus é o caminho, né? A partir do momento que a gente tem entendimento de Deus, a gente tem esse caminho certo. E nós somos a luz no mundo. Uhum. Tem até um exemplo do exemplo do amor, que é uma qualidade humana. Haviam dois rapazes perto de um local que estava pegando fogo. E aí ele viu que tinha uma cobra próximo do fogo e a cobra ia se queimar e ia morrer. Aí ele foi, pegou a cobra foi e picou ele. No que a cobra picou ele, automaticamente ele soltou a cobra. Aí ele viu que a cobra ia morrer no fogo, ele tirou a cobra. Aí o rapaz falou assim, poxa, mas você foi salvar a cobra, depois a cobra te picou, depois você pegou ela de novo. Ele falou assim, a natureza da cobra é picar, a minha é ajudar. Então a gente tem que ajudar as pessoas através do nosso amor, né? Que a gente aprendeu que Deus fez tudo pela gente, mandou o filho dele passar por tudo, por todo o sofrimento. Hoje eu estava até na parte que ele estava lá na montanha, ele falou que ele sentiu tanta tristeza do que ia acontecer com ele, que ele estava se sentindo muito mal. Mas ele viu que Deus não ia tirar aquilo do caminho dele, que pra gente, precisava dele passar aquilo, porque pra gente seria muito bom. Então ele falou assim, então, se não dá para tirar o cálice, eu vou passar por ele. Então, assim, o maior exemplo que a gente tem é dele, né? Que foi o nosso líder, né? E tem um outro exemplo também de um rapaz que ele estava caminhando na beira do mar, na beira da praia. Aí ele viu uma estrela do mar, ele foi, pegou a estrela do mar e jogou ela para dentro do mar de novo. E tinha uma pessoa olhando, ele caminhando, a estrela do mar que ele via, ele pegava e jogava ela no mar de novo. E aí o cara falou assim, mas você não vai conseguir devolver todas as estrelas do mar para o mar. E essa sua atitude não vai resolver em nada. Aí a pessoa ele foi, pegou a estrela do mar e jogou pro mar, e jogou no mar e falou assim, mas para essa aqui eu vou fazer a diferença. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode fazer no momento em que a gente está. Não tem que esperar o melhor momento para poder ajudar, para poder fazer, para poder transbordar o amor da gente na vida Eu das e o pessoas, né, Anselmo, a gente pastora? usa muito falar aqui em casa que a gente não tem a obrigação de mudar o mundo, de transformar o mundo. A gente tem a obrigação de mudar aqui dentro de casa. A gente começa pela nossa casa. Então, nós fazemos o melhor que nós podemos aqui, dentro do seio do nosso lar. Então, isso, claro que vai refletir no mundo. Mas eu não tenho a obrigação de sair e consertar tudo que está de errado no mundo. Eu tenho que me consertar, consertar minha casa, consertar meu altar diante de Deus todos os dias e educar bem minhas filhas. Uhum. Sim. Isso aí vira uma constância, né? A partir do momento que você pratica os princípios, né, que Deus deixou dentro da palavra, você está fazendo o seu melhor. E aquilo que você está praticando na sua casa, automaticamente você leva para fora, né? É aquilo que eles falam, quando a pessoa só faz alguma coisa certa, alguma coisa boa, quando alguém está olhando. Quando a pessoa vira as costas, ele muda completamente. Isso não existe. Você tem que ser transparente o tempo todo, porque embora as outras pessoas possam não estar te vendo, não possam não estar vendo o que você está fazendo, mas Deus está vendo tudo que Exatamente. você faz, né? E tem três tipos de amor. O amor ágape, que a gente está falando da origem da palavra, né? Do amor. O amor ágape, que é o amor de Deus com a gente, que é um amor incondicional, não tem condição nenhuma de gostar da gente, mesmo a gente errando, mesmo a gente tendo defeito. Aí a gente tem que se arrepender do pecado, né, pastora? Pedir a Deus perdão, né? E seguir em frente, porque Ele vai nos perdoar. Qual pai que não perdoa um filho, né? Mas não é Não. perdoar e fazer tudo de novo, né? Tem que ter o Sim. discernimento, né? Tem o amor filial, né? Que é o amor de irmandade, né? De parentesco.
e o amor eros, que é o amor sexual, de relacionamento. Todos eles são condicionais. O incondicional é o amor ágape, que é o amor de Deus por nós. E aí é como se fosse uma fonte, né? Deus é a fonte. Ele jorra água para a gente jorrar na vida das outras pessoas. A gente não pode reter essa fonte. Se a gente retém, a gente não melhora a gente como pessoa e a gente não pode ajudar as outras pessoas também mediante aquilo que elas precisam, né? Como ser humano. E assim, e quanto mais a gente ama, mais aumenta o nosso amor. Quanto mais a gente semeia, mais Deus manda semente pra gente. Quanto mais a gente faz, ele fala assim: ah, meu filho, você vai me ajudar? Vai ajudar na minha obra? Então toma. Toma, me pode ajudar assim mais. mesmo. Né? Não é assim, pastor? Mas uma coisa, me fala aqui. Quando a pessoa... a gente fala muito de propósito, né? Como que a pessoa sabe que ela está no propósito certo da vida dela? Como é que ela tem que Quando sentir? isso dá Como que é paz no isso? coração dela, se ela está fazendo com o coração em paz, é porque ela está cumprindo o que ela veio para cumprir. Agora, se quando chega à noite Tá. e ela não consegue sentir paz, não consegue dormir tranquila, ela não está fazendo a vontade de Deus. Tá. É porque tem gente que tem a facilidade de ouvir as conversas de Deus Sim, conosco. Já porque tem gente que não tem, né? Deus fala de Para entender diversas qual é o maneiras propósito, né? conosco, né? Ele fala através da palavra de Deus, ele fala através de uma pregação que você está ouvindo, e pode ser que uma parte encaixe exatamente no teu momento ali, daquele dia. Ele fala através de profetas que têm o dom da revelação, que vem e te revela. E ele fala muito mais através do Espírito Santo no nosso coração. Então, Deus fala conosco diretamente através do Espírito Santo. Então, ele vai te dizer se você está fazendo a coisa certa, né? Que aquele é o propósito que ele tem para a sua vida, ou não. Mas, principalmente isso, quando você está fazendo, você tem a paz que está fazendo. Você sabe o que está fazendo. Porque o Espírito, sim. E sente bem, né? Uhum. É aquilo que a gente falou. A pessoa que é amada, ela não tem medo, né? E o verdadeiro amor de Deus pra gente fortalece a gente. Por isso que a gente tem que todo dia estar renovando isso, porque ele vai te dar forças para você enfrentar o seu dia, os seus obstáculos, para enfrentar coisas até que você não estava esperando, mas que veio, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca no nosso coração, para não deixar se envenenar, se sentir amado, buscar como se fosse beber água, né? Eu preciso, se o meu corpo, 70% dele é água, eu preciso de repor água diariamente, constantemente. É a mesma coisa do amor da gente, com Deus e com o outro. Então a gente tem que se sentir amado e buscar essa sede, buscar essa renovação todo dia, porque a fonte que é Deus, ele vai estar sempre mandando mais de acordo com o que a gente for fazendo, né, pastora? Se vai fazendo, ele vai mandando. E se não for fazendo, se você retém, ele retém. Se você não semeia, ele também não manda para você, não manda semente para você, né? Na palavra de Deus, ele fala: amar o próximo como a nós mesmos, né? E é todo mundo, Sim, a independente palavra fala até que nós se temos você que tem amar afinidade ou não, os né? nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. Então, assim, se você tem um desafeto, não importa, você continua tendo a obrigação de amar aquela pessoa, né? Não, Você não é é obrigada a diferente. É conviver, né? diferente de amar, de perdoar e inclusive de orar, porque a partir do momento que você começa a orar, abençoando a vida daquela pessoa, pode ter certeza que Deus fará muito mais na sua vida, né? E você se sente bem quando você está fazendo bem, principalmente para uma pessoa que não fez o bem para você, você se sente melhor ainda. É assim. Os princípios de Deus é amor de Deus conosco, o amor do próximo e depois o amor que transborda. O amor que transborda, o transbordo que a gente fala é passar o conhecimento que a gente tem para o outro, é ajudar o outro na medida que a gente pode. É o que a gente está fazendo Sim. aqui, é o nosso transbordo, né, pastora?
é a gente estar passando um pouquinho do que a gente está aprendendo para que as pessoas aprendam também aquilo que a gente está aprendendo, que está melhorando na vida da gente, a gente vai passar para o que a gente quer que melhore na vida da outra pessoa também. Isso é chamado de transbordo, né? Quando a gente pede o pessoal para apertar o coraçãozinho, é um transbordo. Quando a gente pede o pessoal para mandar o convite para chamar outra pessoa, também é um transbordo. É aquilo que cada um pode fazer naquele momento, né? Tem em Mateus 6,14, que nós falamos também na quarta-feira, que é o perdão. A gente só consegue nos amar se a gente nos perdoar. Porque às vezes, que a gente comentou também, às vezes a gente faz alguma coisa na nossa adolescência, na nossa infância, ou alguma reação que a gente teve mediante uma situação que a gente teve com uma outra pessoa, ou numa situação, e a gente fica guardando aquilo com rancor, não nos perdoando. Às vezes a pessoa já perdoou a gente há muito tempo e a gente não se perdoou. Então isso faz com que a gente não se ame, né, pastora? E aí a gente não fortalece a gente não fica forte para enfrentar as coisas. Então, para a gente ter um amor forte, para a gente estar preparado para enfrentar os desafios da vida, a gente tem que ter um coração limpo, ter perdoado, né, deixado para trás aquilo que ficou lá atrás, pensar que aquilo foi para o aprendizado que eu tinha que ter, segue em frente. Falar, se eu pudesse, eu apagaria todo o meu passado. Não, se você pudesse, você ia ter que passar tudo de novo para você estar aqui no momento que você está, para você aprender. Aí você ia passar de novo por aquelas coisas que você não quis passar. Exatamente. É melhor perdoar, é mais fácil, né, pastora? Deixa para trás, né? Perdoa e segue em frente. Se eu perdoo, Deus libera o perdão para mim e eu libero o perdão para o outro. E o outro, eu libero a vida do outro. Se eu não perdoo, Deus não me perdoa, porque no Pai Nosso eu falo que para Deus me perdoar, porque eu perdoo o meu próximo. Então, assim, e eu libero a pessoa também, não fico carregando a pessoa para a vida inteira. E se Deus dá a semente, eu tenho que semear. Se eu não semear, ele não vai me dar semente. Exemplo da parábola, né? Ele deu semente para 3 pessoas, os 2 multiplicaram e um reteu, guardou e não prosperou, né? E aí ele foi até xingado, né? Acho que ele até foi morto, não foi? Tá vendo? A gente tem que pensar em tudo, porque tudo que a gente faz tem consequência. A gente acha que não, né, pastora? Às vezes a gente guarda uma mágoa de uma coisa simples e ela vai crescendo. Eu até falo com o pessoal lá. Gente, a gente que convive mais tempo na empresa com pessoas, a gente não deve guardando as coisas, porque aquilo vai enchendo o copo, aquilo vai transbordando, depois fica muito ruim. Qualquer coisinha vira uma confusão danada. Então, assim, tire isso tudo do seu coração, limpe, resolva na hora que tem que resolver, respira fundo para não agir com com o calor daquela emoção, sem raciocínio, né, pastora? E vai para frente para não correr o risco de ficar guardando aquilo e aquilo ser pior lá na frente. E só os 3 amores, né, que é o gostar, o amar e a paixão. O gostar são os pontos em comum, né? Eu gosto de você porque você tem a mesma qualidade que eu, você gosta de exercício como eu, você trabalha comigo. E o amor é incondicional, que é o amor de Deus conosco, né? E a paixão, que é químico, que é passageiro. E a gente tem que ter a atitude de renovar esse amor todo dia. Buscar a Deus em primeiro lugar, que é a primícia, que Ele nos amou em primeiro lugar. Amar o próximo, né, pastora? E limpar o coração. E estar fortalecido para enfrentar os desafios. Ajudar as pessoas na medida do possível, né? Sempre que puder. Porque à medida que a gente... É prazeroso quando a pessoa está precisando de ajuda. Não é só dinheiro, né? Quando a pessoa está precisando de ajuda e a gente ajuda, é muito bom, né? É um amor muito bom. E quanto mais a gente faz isso, mais amor a gente tem. Às vezes né, a ajuda pastora? é só emprestar o ouvido, né? Qual que é a nossa mensagem de hoje? Às vezes a ajuda é só emprestar o ouvido, ouvir um pouquinho o que a pessoa tem para falar, você já está ajudando. E às vezes a pessoa é tão carente que ela fica com a gente umas 2 horas. A gente encontra muito isso. Nosso ramo do mercado imobiliário, a gente tem que fazer muito a parte do psicólogo mesmo, de entender, de ouvir. Porque só nesse momento que a gente vai tentar
entender a dor da pessoa para a gente poder ajudar, né? E isso é muito bom. E a gente tem que ter isso. E isso faz parte do amor que Deus tem conosco, porque Ele nos escuta Sim. quando a gente está cheio de problema, né? Então vamos lá, qual que é a Está nossa em mensagem 1 de hoje? Coríntios 13, fala assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, ele deixa claro que o maior sentimento que a gente pode ter é o amor. Sendo que a gente deve ter fé e esperança. Porque a esperança, ela nos faz viver e ansiar por dias melhores, né? E a fé também. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé é acreditar naquilo que não se realizou ainda. Então, ter fé é muito bom. Esperança também é necessário. Mas o maior que Paulo denomina é o amor. Então, não tem como viver sem amor. Você imagina uma pessoa que já vive sem esperança. Se você tirar o amor, não sobra nada. A gente não aguenta nem conviver com uma pessoa dessa, né? Então vamos Muito praticar amarga, esses uma três: amarga. fé, esperança e amor. Principalmente agora que está começando o ano, para que a gente tenha esperança de dias melhores, de um ano melhor, que a gente tenha fé que tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Cada um coloque seus projetos de vida com a certeza de que serão realizados e não se esquecendo do amor, de amar o próximo, de amar em casa, de amar a Deus, de amar até mesmo aquele que te aborrece. Essa é a mensagem de hoje. Muito boa. Exatamente, ter a decisão de amar, né? Às vezes o amar é você ficar calado no momento em que a pessoa está te xingando, né? Ter a decisão de amar, a fé, ela tem que ter a ação, né? Fé parada não acontece nada. Aquele exemplo que a gente deu é da bênção, a bênção te encontra no caminho, ela não decola o avião, ela te impulsiona, né? A esperança, na verdade, eu penso que a esperança é mais do que você colocar as metas no papel, né? A projetar aquilo que você quer, botar a fé em ação, né? Ter o amor de Deus firme com você, de que ele é contigo, que Ele está te acompanhando, que Ele vai te dar forças para as coisas acontecerem, né, pastora? Então, nosso muito obrigado por vocês terem estado aqui conosco, por nos dar preferência na nossa live. Na próxima quarta-feira estaremos com outra chave e nós vamos caminhando aí, passando para vocês tudo que a gente tem aprendido de bom, tudo que a gente pode passar para vocês praticarem no dia a dia. Lembra que tem que ter prática e tem que ter a constância para a vida haver transformação. E você que está ouvindo a nossa live, que tem participado conosco e se já tem praticado as chaves, depois comente aí, comente conosco o que mudou, né, pastora? O que tem feito de diferente, o que vocês aprenderam conosco, o que vocês já estão praticando, que já está mudando de atitude, de mentalidade, de ações. Mande para a gente aí, porque isso vai transformar a nossa vida, né, pastora? Vai nos motivar para que a gente continue aqui ajudando vocês, passando as chaves e outras coisas que virão para frente aí. Porque a gente tem muitos projetos, né? Tá, boa noite para vocês. Muito obrigado, viu?